O presidente Jair Bolsonaro está no hospital na Zona Sul de São Paulo com obstrução intestinal. De acordo com o boletim médico, os médicos avaliam uma possível cirurgia. Sobre esse assunto, a gente conversa com um membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, doutor Fábio Guilherme Campos. Doutor Fábio, muito boa tarde. William Travassos falando. Primeiro, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Top of the Hour, na Jovem Pan. Doutor, a brida abdominal são cicatrizes que se formam após uma cirurgia no intestino. Isso pode ser o principal fator que está levando o Bolsonaro pela segunda vez ao hospital em função dessa obstrução intestinal? Certamente. Boa tarde, William. Boa tarde, Mariana. É importante esclarecer o seguinte: qualquer pessoa que tenha feito uma cirurgia abdominal, principalmente se foi uma cirurgia chamada aberta, como foi a do presidente alguns anos atrás, e principalmente pelo fato de ele ter tido naquela ocasião o derramamento de sangue dentro da cavidade abdominal, isto gera uma série de aderências entre as alças do intestino, também chamadas bridas intestinais. A consequência a curto prazo, a médio, a longo prazo dessas bridas é absolutamente incerta. A gente vai sabendo isso ao longo do tempo. Tem pessoas que nunca têm nenhuma consequência e tem pessoas em que essas bridas, essas aderências, acabam por entupir parcial ou totalmente o intestino e desencadear esses quadros de obstrução intestinal ou mesmo uma suboclusão intestinal. O que dá para a gente adiantar, provavelmente, é que, assim como ocorreu da outra vez com o presidente, ele teve uma suboclusão, ou seja, não foi uma obstrução intestinal total da outra vez. Tanto que ele veio para São Paulo numa quarta-feira da outra vez e no domingo ele já estava de alta. Então, esse é um período muito curto para se acreditar que ele tenha tido bridas realmente muito importantes. Da mesma forma, desta vez, o que se espera é que aconteça a mesma coisa. E vale a pena destacar que não necessariamente essa ocorrência dessa suboclusão é tratada cirurgicamente. Essa é uma decisão que pode se tomar a qualquer momento, no segmento do paciente que está nessa condição, como o presidente, dependendo das alterações clínicas e radiológicas que forem observadas nele, principalmente guiadas pela realização de uma tomografia computadorizada, que certamente ele já deve ter realizado ou vai realizar nas próximas horas. A partir daí, o acompanhamento clínico pela equipe médica é que vai ditar a conduta definitiva para o presidente. E uma coisa que é muito importante nós comentarmos, e aqui já trago para vocês o pensamento que eu mesmo expus numa outra entrevista que eu fiz para vocês naquela época, é que é muito frequente pessoas que tenham sido operadas como ele, que desenvolvem bridas, essas pessoas, ao terem, por exemplo, uma infecção intestinal, causada, por exemplo, por algum alimento contaminado, essas pessoas distendem o intestino e frequentemente desenvolvem quadros abdominais que se assemelham a uma obstrução intestinal. Então, só as próximas horas, os próximos dias, é que vão esclarecer totalmente se o presidente está ou não numa obstrução ou se ele está apenas com uma infecção intestinal. Coisa que acontece muito frequentemente nessa época de verão, em que a temperatura frequentemente é mais fácil estragar os alimentos, em que nós tendemos a comer alimentos mais pesados. Então, nessas próximas horas vai se definir exatamente se ele efetivamente está com uma infecção intestinal, que pode forjar o quadro de obstrução, ou uma obstrução, e se será ou não necessária a realização de uma cirurgia para tratamento dessa obstrução. Importante destacar que a minoria dos casos que desenvolvem obstrução intestinal pós-operatória, ou bridas intestinais, a minoria dos pacientes vem a requerer cirurgia. Mas isso só vai ser definido mais tarde. Doutor, ótima tarde, bem-vindo novamente aqui ao Top of the Hour, Mariana falando.
Atualmente, o presidente faz uso, então, da sonda nasogástrica, né? Eu gostaria que o senhor explicasse, então, qual o motivo ou qual vai ser a finalidade dessa sonda nesse momento, já que o quadro pode ser que não seja tão complicado como o senhor mesmo acabou de descrever para a gente sobre algumas possibilidades, e também, se não houver nenhuma intercorrência daqui para frente, se dá para a gente estimar o tempo em que o presidente pode voltar à rotina normal. Perfeito. A instalação dessa sonda nasogástrica nada mais é do que uma sonda de material plástico, um tubinho que você passa no nariz da pessoa e essa sonda vai até o estômago. Ela faz parte primordial do tratamento inicial conservador ou clínico que se instala para o paciente nessa fase da evolução inicial. Porque nesse momento em que a pessoa está distendida, provavelmente o presidente deve ter ficado com o abdômen distendido, estufado, cheio de gases, cheio de líquidos, deve ter parado de ter sinais de trânsito intestinal, por isso que se suspeitou dessa obstrução. Então, quando você passa a sonda nasogástrica, ela drena todo o conteúdo líquido e gasoso que se acumula no estômago. Por isso que é nasogástrica, ela vai pelo nariz até o estômago. Então, ao fazer essa drenagem, o estômago murcha e a pessoa pode começar a ter alguma melhora, além principalmente de ter uma melhora fundamental dos sintomas, porque nesse momento a pessoa está estufada, está com cólicas, muitas vezes está nauseada. Então, embora seja um pouco desagradável passar a sonda, ela é fundamental a sua instalação nessas primeiras horas. Quanto tempo ele vai ficar com a sonda? Isso depende muito da evolução dele. Suponha que hoje essa sonda mostre, por exemplo, uma drenagem de líquidos da ordem, por exemplo, de mais de 1.000 ml num período de 24 horas. Isso seria um volume muito grande. Então, provavelmente amanhã a equipe médica decidiria ainda por manter essa sonda nasogástrica. Você tende a manter a sonda nasogástrica pelo período necessário até que você tenha certeza que a pessoa melhorou ou não. Suponha o contrário, que o débito, o volume de líquido que sai por essa sonda, hoje, amanhã, depois, vai aumentando, isso é sinal que ele está numa obstrução intestinal e que essa obstrução não está se desfazendo espontaneamente. Então, poderia, por exemplo, ser um dado a mais para indicar ou não tratamento cirúrgico para ele. Então, o tempo que ele vai ficar afastado é muito dependente da evolução clínica agora a curto prazo. Lembre que na outra internação ele internou na quarta, teve alta no domingo. Se agora ele não estiver numa obstrução intestinal, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Em 2, 3, 4, 5 dias, essa condição se resolve. Pelo contrário, se ele tiver nesse momento uma obstrução mais importante, a sonda nasogástrica vai ficar drenando, ele vai ficar estufado, ele vai ter cólicas, vai ter muito desconforto. Isso poderá ser medido ou estimado pela realização de novas tomografias computadorizadas e daqui a 3, 4, 5 dias a equipe médica pode mudar a sua conduta de um tratamento conservador, clínico, para um tratamento cirúrgico. Se o presidente evoluir bem, numa perspectiva assim das melhores, provavelmente na semana que vem ele estaria em condições de voltar ao trabalho. Mas eu repito, tudo isso é dinâmico, isso pode mudar. Bom, doutor Fábio Guilherme Campos, especialista em coloproctologia, muito obrigado pela sua participação aqui no Top of the Hour. Obrigado pela gentileza da entrevista na Jovem Pan. Eu que agradeço. Um abraço.